Sempre que começamos nosso momento reflexivo com a mensagem meditativa para o dia, a gente louva a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre Ele seja louvado. E que todos nós tenhamos um bom dia com a mãe dele, a Virgem Maria Santíssima, tão bem elaborada pelo Pai, exatamente para trazer no ventre, no coração, em todo o seu ser, sua mente, a pessoa, o Verbo que se encarna, a palavra que se encarna, o próprio Filho de Deus unigênito que se encarna no seio puríssimo da Virgem Maria, isenta completamente do pecado original. E hoje, lendo, relendo e rezando na Bíblia, fiquei por algum tempo refletindo sobre Deus é o auxílio dos que o temem, ou Deus sempre se manifesta àqueles que o temem. Deus sempre ajuda os necessitados, os que o temem. E no dizer da Bíblia, temer a Deus significa reverenciá-lo, se curvar como a Virgem Maria se curvou na presença dele e sob não uma ordem, mas um pedido delicado, um pedido extremamente delicado e respeitoso. E ela se curva também respeitosamente diante da vontade daquele que a constituiu e que ela tem em mente com muita clareza que tudo que ela tinha na vida até o momento e durante todo o tempo que ela viveria, tudo foi um presente de Deus para ela. E que as portas da morte seriam as portas da eternidade para ela. Este era o comportamento, este era o pensamento, este era o jeito que ela vivia dentro dos preceitos, dentro de toda a tradição da linhagem dela, tudo dentro da religiosidade judaica dela, conhecedora das Escrituras, cheia de sabedoria, e por isso um dos sinônimos da sabedoria dela era exatamente o silêncio, porque é mais sábio quem cala do que quem fala. E ela pouco falou, e ela muito nos deu exemplos claros de uma pessoa sábia, de uma pessoa santa, de uma pessoa obediente, de uma pessoa completamente entregue à vontade de Deus, aos desígnios de Deus. Por isso, toda a vida da Virgem Maria foi ser esguia, ereta, de pé. Em todos os momentos, por mais desesperador que fossem os momentos cruciais da sua vida, ela se mantinha de pé, porque ela sabia que atrás de todo o cenário que nos amedronta, como se alguém tenta nos amedrontar, balança uma moita para nos assustar, um barulho, algo parecido, uma notícia, mas ela se mantinha inabalável diante de tudo, sofria por dentro, mas ela tinha plena certeza, dentro de uma fé sóbria, sólida, que o Pai estava no comando de tudo, na vida dela, como está na vida de cada um de nós. Porque Deus nos ama muito e por igual. Ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Daí a palavra constante, insistente dos profetas
dentro do eco das páginas bíblicas que nunca acabarão, ao contrário, já eternizaram. E as pessoas que o temem já decoraram, mas muito mais sábio e temente a Deus são aqueles que traduz não do aramaico para o latim, não do latim para a língua materna de cada um, mas traduz tudo que está escrito, toda a originalidade de todos os textos, de todos os mandamentos, traduz em atitude concreta na vida e pela vida. E hoje, depois de vivermos o pós-Antigo Testamento, Novo Testamento ou Segundo Testamento, nós vemos o quanto Jesus, na sua inteligência, na sua sabedoria, tão ímpar, tão singular, tão única, ele confundia os maiores sábios com a sua sabedoria. Ele driblava todos eles, aqueles que se achavam sábios. Jesus veio mostrar que a verdadeira sabedoria não é humana, ela vem do trono da graça, vem do trono de Deus, ela vem do alto, ela vem de Deus. E tudo aquilo que Deus punha na boca do filho, o filho espalhava, o filho gritava a pleno pulmões. O filho, no momento certo, na hora certa, para as pessoas certas, falava aquilo que encaixava perfeitamente dentro dos textos e contexto da vida de cada um. E assim como os grandes, aqueles que se julgavam sábios, ficavam atrás dele, mas com olhares críticos, zombeteiros, com ponta de cinismo no canto da boca, no sorriso sorrateiro. Eles ficavam sempre prontos para fazer perguntas que se julgavam difíceis para tentar derrotar Jesus. Ao contrário, eles iam buscar lã e saíam tosqueados da presença de Jesus. Porque Jesus ia muito além da cúpula judaica, ia muito além daqueles que frequentaram por tempos bancos dos mestres de Israel. Jesus não frequentou nenhuma escola rabínica. Ele nunca entrou em nenhuma escola. Ele nunca sentou numa carteira escolar dos homens, ao contrário. Ele veio para pôr o coração como uma carteira, para que todos nós lêssemos no coração dele toda a grandeza do amor dele por cada um de nós, e essa grandeza de amor que ele tinha pelo Pai. Ele fazia jus aos 2 primeiros mandamentos. Amava o Pai acima de todas as coisas, mas amava o próximo e morreu por eles. E da mesma forma ele nos pede isso, não exige. Os 2 primeiros mandamentos resumem toda a lei: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como eu vos amo. Como eu vos amei, vos amo e sempre vos amarei. A prova concreta está na expressão suprema da cruz, onde a figura, no vigor dos 33 anos, Jesus se deixa desfigurar diante da Virgem Maria, diante de uma grande multidão. É despido para nos revestir, é trespassado, perfurado para cicatrizar nossas feridas. Ele é levantado na cruz para nos erguer nos braços do Pai. Enfim, ele esvaziou-se inteiro
para obedecer o Pai e porque cada gotícula de sangue, cada microcélula do sangue de Jesus tinha um valor incrível que valia a vida de muitos humanos. Era o preço que ele deveria pagar pelo resgate. E nós, como discípulos de Jesus, devemos também esvaziar de nós mesmos em favor dos outros, porque devemos seguir e imitar o nosso Mestre. A alegria do Mestre é quando nós temos e alcançamos o raciocínio e a sabedoria e as atitudes dele. É o orgulho do Mestre. Sejamos o orgulho do Mestre, a alegria do Mestre, porque não precisamos ser inteligentes, não precisamos ser eruditos, não precisamos frequentar escolas, não precisamos de doutorado nem mestrado, não precisamos de fazer pós-graduação, não precisamos, ao contrário, basta amar. Simplesmente basta amar. É o amor que verdadeiramente nos leva a um conhecimento profundo e íntimo de Deus. É pelo amor que somos atraídos e somos elevados aos ângulos dos altares do Deus Trinitário. É pelo amor que nós vamos viver na eternidade plugados na luz que é Deus. Uma luz que, se olharmos com nossos olhos da carne, queima nossas retinas e ficaríamos cegos. E quando aquele que passa pela vida olhando para Deus, sempre buscando a luz e nunca as trevas, porque as trevas são cúmplices do pecado, do erro, daquilo que é abominável a Deus, a escuridão. Literalmente, à noite, a escuridão é cúmplice dos pecadores, daqueles que gostam de pecar. Enquanto que durante o dia, sob uma luz, as pessoas não se expõem, porque elas sabem do escândalo, sabem que escandalizam, sabem que se mostram, sabem que serão vistos, condenados, julgados e antipatizados. Por isso, a noite é a noite que os gatos se tornam pardos, é a noite que o pecado prolifera em todos os cantos e recantos da terra. É algo generalizado, está dentro de um sistema desde o primeiro erro dos nossos pais. A primeira invenção dos homens foi o pecado, que já está obsoleto, já está envelhecido. E é tão interessante que todos buscam novidades, mas encalharam no pecado, encalharam no mal, encalharam nos vícios e não desencalham e não tiram, não conseguem tirá-lo da moda, não conseguem tirá-lo da carne, não conseguem tirá-lo da mente, do coração. O mundo busca sua própria vontade, satisfazer a própria carne, busca os próprios prazeres, busca uma felicidade que julgam que no mundo encontrarão e absolutamente jamais. A felicidade é invisível. É só aquele que nós não tocamos, que não vemos, é que verdadeiramente é a felicidade do homem. Quando pela fé ele passa a habitar o coração do homem. É pela fé que o homem habita, que Deus habita o coração do homem. É palavra de Paulo, das cartas paulinas. E diante de tudo isso que eu sempre estou repetindo, posso até ser uma pessoa repetitiva, pode até que alguém não goste, porque até o próprio Jesus, ele era odiado por tantos e amado por outros, assim como na vida tem tantos que gostam de uma cor, o que seria do azul se todos gostassem do amarelo, e vamos por aí afora.
E hoje, diante de tantas variedades, variações, informações, somos bombardeados de todos os lados. Existem as preferências, existe a seletividade, existe o garimpar buscando aquilo que é bombástico, é polêmico, mas é muito interessante que as coisas de Deus, falar de Deus, é um assunto que não se esgota, é um assunto que sempre está novo e podemos falar de Deus a vida inteira e jamais esgotará o assunto, porque ele é infinitamente inesgotável. Falar de Deus não se esgota. E para aqueles que estão sedentos de algo e não sabem porquê, que buscam no álcool, que buscam embebedar-se daquilo que entorpece na terra, muitas vezes eles estão enganadíssimos. Nós devemos nos embriagar do Espírito Santo de Deus. Deveríamos embriagar-nos exatamente com a água viva que Deus nos oferece gratuitamente, como Ele ofereceu para a samaritana na borda do poço de Jacó. Por isso eu te digo, meu irmão, é preciso converter e não perverter. É preciso seguir as lideranças não do mundo, mas seguir as lideranças religiosas, principalmente da igreja instituída, da doutrina criada, da doutrina colocada dentro das riquezas dessa arca da aliança que é a nossa Igreja Católica Apostólica Romana Mariana. É preciso buscar dentro dessa triagem o verdadeiro caminho da felicidade. Quem tem tudo e não tem Deus não tem nada. Quem não tem nada e tem Deus é absolutamente alguém que tem tudo. E tudo é Deus. Deus é tudo e é tudo para todos. Mas Ele respeita aqueles que não desejam, não querem, que o refugam e que simplesmente são indiferentes a tudo aquilo que Ele faz, o dia que clareia, o dia que amanhece, o dia que se passa, a noite que chega para o descanso, para o repouso, a natureza que explode, as estações que cada uma tem sua função específica, para toda a terra que gira harmoniosamente, para toda a força gravitacional que nos prende à terra para não sairmos voando pelos ares, enfim, todas as estrelas que tiram nossos medos noturnos espalhadas no céu, toda a beleza do sol que nunca se apaga, que nunca deixa de se apagar, porque a natureza precisa do seu calor, da sua luz. Uma lona jogada sobre uma grama verde e viçosa, em um dia ela perde toda a vitalidade amarela. Da mesma forma, nós precisamos do sol porque ele irradia saúde para todo o universo, para toda a natureza. Por isso julga-se que temos muito sistemas solares que dá vida, e nós precisamos da luz de Deus para que nossa alma seja saudável, para que nossa espiritualidade simplesmente expanda, para que nossa fé se multiplique, cresça, para que o foco espiritual do coração de cada um, pela inteligência, por tudo que vemos e ficamos conhecendo a Deus através de suas criaturas e toda a criação, para que cada vez mais nós vejamos os vestígios de Deus na criatura, das coisas mais simples que existe, uma flor, uma rosa, uma flor minúscula, a vida da vegetação, o oxigênio que se respira e que vem delas, enfim.
toda a utilidade de cada detalhe. Tudo é bondade, tudo vem do amor de Deus e vem do alto. E quero dizer e confirmar aquilo que eu iniciei falando dessa mensagem, que Deus cuida dos que o temem. A partir do momento que meus olhos se abriram, se arregalaram para Deus e se fecharam para o mundo no sentido do pecado, da aversão àquilo que é abominável a Deus, eu passei a viver da providência de Deus. Deixei meu trabalho, joguei pela janela todo aquilo que era produto do meu trabalho, que era fruto dos meus anos de cabeleireiro, de artista plástico. Distribuí tudo com os pobres, com as pessoas. Todo o ouro que eu carregava, eram muitas peças, só de pulseiras que eu usava no braço tinha mais de 30, sem contar cordões, brincos, anéis, pedras. Tudo isso foi lançado nas mãos de pessoas que choravam quando perguntava se eu estava doando. E assim foi meu carro novo, zero da época, assim foi as 2 casas que eu tinha, assim foi o cheque, assim foi a conta bancária, assim foi minha profissão rendosa, assim foi absolutamente tudo, e para muitos era um enlouquecimento. E eu não pensei em São Francisco, mas é mais ou menos a mesma atitude, foi mais ou menos uma mesma atitude. E essa atitude é daqueles que descobrem a Deus e que deixa que essa luz atravesse o próprio peito e rasgue o nosso coração. Já não tem mais lugar para as trevas. Então, a partir daquele momento, eu fui viver de providência, da providência. O dinheiro com combustível, porque pela ferida na minha perna eu tenho dificuldade de andar, eu preciso de uma locomoção, que é o carro, e vim morar com meus pais para passar o resto da vida deles, junto deles, ou a minha, não sei. E durante todo esse período, muitas pessoas que não me conheciam, mas que sabiam da minha profissão, julgavam que eu era rico, que eu tinha dinheiro guardado, e as pessoas me pediam às vezes cestas. Mas eu nunca negava, eu ia no armazém na esquina perto da minha casa e comprava aquilo que me pediam, eu levava para as pessoas, mas eu debitava. E depois o dinheiro que entrava providencialmente de Deus, por Deus, através das pessoas, eu ia quitar as dívidas, quitar essas coisas que eu comprava. Fiquei em débito de mais ou menos R$ 200 no armazém de um conhecido e vizinho nosso. E eu tinha o hábito e o costume de toda terça-feira ir para o saguão do Hospital Vera Cruz para participar de uma missa que os padres capuchinhos celebravam toda terça-feira. Até no Covid ainda tinha, agora julgo não ter mais. E quando eu estava passando diante do armazém, eu recebi a cobrança, eu disse: até amanhã eu trago dinheiro para te pagar. E fui para o hospital para a missa, ajoelhei naquele saguão, lá não tinha o movimento que tem hoje, e dentro de mim, ajoelhado ali diante do altar, já preparado para a celebração, eu de olhos fechados rezava e dizia para Jesus, rindo por dentro: eu estou rindo, Jesus, porque eu estou pensando de que forma que o Senhor vai me dar os R$ 200 que eu preciso hoje para pagar amanhã cedo o armazém das coisas que eu comprei lá. E quando eu estava de olhos fechados, ainda ajoelhado, uma mão tocou meu ombro, e quando eu abri os olhos e olhei, era Ula, uma amiga minha de São Gotardo, uma grande amiga.
E o marido dela estava recém-operado no hospital e ela, passando por ali, me reconheceu e me abordou para perguntar como que eu estava. Eu abracei ela, perguntei também, ela me disse que o marido dela estava no quarto X e que tinha sido operado. E escreveu algo num papelzinho, pôs na minha mão. Eu julguei, escreveu algo e pôs no bolso da minha camisa. Eu julguei que fosse um pedido de oração e quando eu me peguei para rezar durante a missa, era uma nota de R$ 100 e um pequeno pedido de oração para o esposo. Aí quando eu vi que era só R$ 100, eu falei assim, Jesus, só tem 100, cadê os outros 100? Eu preciso de 200. Mas fiquei feliz porque metade já tinha chegado daquela forma inesperada, né? Inexplicável, vamos dizer. Depois da missa eu já tinha prometido que eu ia até um quarto fazer visita. Terminando a missa eu fui no quarto, bati na porta e ela abriu a porta e o marido dela estava deitado na cama no fundo do quarto, ele sozinho. E ela, quando ela chegou na porta, eu estava assim, eufórico, dizendo para ela, Ula, mas foi muito de Deus te encontrar, porque eu precisava de pagar uma continha no armazém e você me privilegiou com esses R$ 100. Eu sei que isso é uma coisa de Deus, é a providência de Deus. E fui falando com ela e o Ferrucci gritou lá do fundo, Ula, quem está aí? Ela falou assim, é o Luiz de São Gotardo. Ele falou assim, eu estou falando, ele aqui está me contando que eu dei para ele R$ 100 e ele está me contando o quanto que ele ficou feliz, porque ele precisava para pagar uma conta. Aí ele gritou para ela, deixa ser pão dura, pega aqui na minha carteira mais R$ 100 e dê a ele. Aí eu falei, pronto, Jesus, agora interrotamos kits. E fui, paguei a pessoa, e sempre foi assim, mas Jesus nunca me deu além daquilo que eu precisava, ele nunca me deu um troquinho para me fazer o que eu queria, sempre foi a quantia exata daquilo que eu precisava. E todas as vezes, durante 30 e tantos anos que eu estou vivendo unicamente da providência, eu vivo plugado em Jesus, já sou piolinho de Jesus, toda quantia que eu peço, que eu preciso, que eu falo para ele, aquele dinheiro vem parar nas minhas mãos, aquilo que eu preciso cai nas minhas mãos. É algo impressionante para quem desconhece a bondade de Deus. É Deus cuidando de cada um de nós. Isso é um exemplo porque é mínimo, muito mais do que dinheiro, valores dessa natureza, mas que nós precisamos para termos dignidade, para as nossas necessidades enquanto no mundo. Deus vai muito além disso. Ele te dá alegria, Ele te dá paz, Ele te dá segurança, Ele nos dá a sua amizade, Ele está sempre conosco como fiel companheiro. Por isso, eu te glorifico, Senhor Deus, por toda a sua bondade paterna e materna, por tudo que o Senhor tem providenciado na minha vida desde sempre, por ter me trazido do nada à existência, por estar cuidando de mim como sempre o Senhor cuida e nada me falta. Diante da cirurgia que estou em expectativa, alguém que eu pouco conheço já disse, eu vou pagar a cirurgia para você, simplesmente R$ 10.000, sem contar outro dinheiro que estão juntando para pagar exames e coisas do gênero, para uma cirurgia na perna, para ver se a ferida se extingue, tirar a safena. Obrigado, Jesus, exatamente por isso, porque para aquele que não tem nada, ele pode contar sempre com o Senhor, porque ele passará a ter tudo. Não me falta nada, tenho a casa que o Senhor providenciou para mim, tenho o carro que o Senhor providenciou para mim, tenho todo o mobiliário que o Senhor providenciou para mim, a minha aposentadoria que o Senhor providenciou para mim, porque eu nunca paguei e deu certo tudo porque o Senhor providenciou para mim. Enfim, Senhor,
Nada me falta na minha despensa, nada me falta no guarda-roupa, nada me falta no remédio, no alimento, absolutamente nada. Por isso, Senhor, cada dia eu expando mais a minha alegria. Distribuo com as pessoas uma alegria, porque aquele que tem Deus no coração é um entusiasta, é uma pessoa alegre, é uma pessoa pura, é uma pessoa que verdadeiramente não vê sombras de tristeza, embora ela insiste em vir, mas o pensamento que se eleva até Deus dissipa toda e qualquer sombra que tenta se aproximar de mim, de nós, daqueles que te temem. Por isso seja louvado, bendito e adorado por todos sempre, e que o Senhor possa conceder a todos aqueles que estiverem ouvindo neste momento a graça de te experimentar e ver o quanto o Senhor funciona para aqueles que verdadeiramente querem e assumem ser seus filhos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.